Bom, agora oficialmente, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos em mais um encontro nosso às quintas-feiras, 19, 20 horas, por volta desse horário aí. Hoje eu tenho o imenso prazer de conversar um pouquinho com um grande amigo, um grande médico, uma pessoa que é unanimidade dentro do hospital como profissional e como pessoa. Cara gentilíssimo, sempre pronto a atender. Dr. Yuri Marinho Figueira, que é infectologista, formado pela Universidade Federal de Sergipe, especialização em infectologia pelo Hospital Santa Marcelina, titulado pela Sociedade Brasileira de Infectologia, responsável pela Infecto lá do nosso hospital, responsável pelos diaristas do nosso hospital e pela clínica médica de lá. Seja bem-vindo, doutor Yuri. Muito obrigado, Israel, pelo convite. Confesso que é um ambiente novo para mim, essas lives, e acho que é um ambiente novo para muita gente, né? Mas vamos ver como é que a gente vai se comportar aqui, né? Olha, eu fico muito lisonjeado de você ter aceitado, porque eu percebi que não foi fácil te convencer. Para você ter uma ideia, eu não tinha nem Instagram. Foi criado um Instagram para eu participar daqui. Então, realmente conseguiu convencer com muito argumento mesmo. Obrigado, obrigado pelo Poder. prestígio. Ô Yuri, eu acho que se você chegar um pouquinho mais próximo, o som fica melhor. Ótimo. Isso. Tá Está me bom, ouvindo bem agora? tô ouvindo. Melhorou. Yuri, a sua especialidade tem sido, o Ibope dela tá lá em cima, né? Tem sido muito requisitada nesses últimos meses aí. Eu gostaria que você falasse um pouco da infectologia para a gente se aproximar um pouco mais dessa especialidade que é tão importante no dia a dia nosso, médico, no dia a dia de um hospital, no dia a dia de um UTI. Fala um pouquinho da sua especialidade para a gente. Realmente, a infectologia é a vedete agora. Não gostaria que fosse, né? Preferia que fosse em outro momento, em outra situação, mas quando é necessário, a gente tem que se fazer presente mesmo, né? Então, a infectologia é uma especialidade médica, né? Está inclusa aí na determinação do Conselho Regional de Medicina, no Conselho Federal de Medicina, já é uma especialidade até um pouco mais antiga. Ganhou notoriedade nos indos dos anos 80, né? Com o advento do HIV, e a gente ficou conhecido por conta mais do HIV, mas é uma especialidade muito generalista. Na verdade, eu até escolhi muito a infectologia, apesar de ter parentes médicos e infectologistas, né, até como referência, mas eu escolhi muito mais pelo fato de ser uma especialidade generalista. Então, a gente cuida de pacientes, de crianças, adultos, homens, mulheres, idosos, né? Então, a gente não seleciona muito idade e não seleciona também muito órgão. Então, a gente é meio que um clínico geral, mas voltado para as doenças infecto-contagiosas. Então, desde gripe, né, que a gente tem sempre ouvido falar, quadros respiratórios de fácil contágio, como agora o coronavírus, mas outras infecções, que não cursam só com infecções entre humanos, podem ser entre seres. Então, a gente pode, entre animais e seres humanos, e por aí vai, né? Inclusive, o próprio coronavírus é uma zoonose, uma doença de vindo de animal, que Tá? veio para o ser humano. Então, é uma especialidade que antes, alguns pacientes vinham para mim e perguntavam, mas eu nem sabia que existia essa especialidade de infectologista. É. E hoje a gente é bem conhecido, já vem sido conhecido, mas ganhou muita força a infectologia com a pandemia. As mais variadas doenças, né? Doença de Chagas, as doenças tropicais, né? Digamos assim, as infecções hospitalares, né, Yuri? Quantas vezes a gente requisita a especialidade dentro da UTI, por exemplo, os pacientes internados, aquelas bactérias multiresistentes, desde de uma simples, digamos assim, erisipela, né, uma infecção de pele,
até as bactérias multiresistentes, tal, a infectologia está presente, né? Isso, na verdade, na infecção hospitalar, né, a gente fala as infecções em geral, as que acometem a população como geral, principalmente as populações de baixa renda, porque tem muita relação com condição social, saneamento básico, mas a infectologia também ganhou um poder muito grande pelo fato de ser ele o responsável do controle de infecção hospitalar. Então, todo hospital que cumpra as ordens, as normas de um bom funcionamento, tem nele um serviço de controle de infecção hospitalar. Esse serviço, geralmente, deve ser feito, realizado pelo infectologista, né? Então, é ele que está ali para fazer as orientações, os planos, os planejamentos, os protocolos, né? A regularização dos processos para que não haja infecção hospitalar ou isso haja um controle muito rigoroso contra essas infecções. Ótimo. Eu vejo que também você atua muito junto à Epiteles, né, que é uma empresa voltada a isso, no tratamento de feridas, né, Yuri? Seja por câmera hiperbárica, seja o próprio tratamento medicamentoso, né? No meu caso em específico, eu escolhi uma área, né, que muita gente, muitos infectologistas acabam até não dando tanta mão, que é a área de infecção de partes moles, né, e articulações e ossos. Então, eu tenho muita ligação, muita proximidade com os ortopedistas, com cirurgiões vasculares, com cirurgiões plásticos, porque a gente acompanha justamente esse tipo de paciente, né? Então, claro que a gente trata todas as patologias, mas acabou focando mais nesse tipo de paciente. Então, a gente tem a nossa clínica Epitele, trabalha com úlceras, com feridas, com lesões de difícil evolução, geralmente lesões infectadas, né, que atrapalham a cicatrização, e a gente utiliza diversas tecnologias curativos especializados, e a medicina hiperbárica, que é uma cápsula que você coloca o paciente, oferta oxigênio de forma sistêmica nesse paciente para acelerar a recuperação tecidual dele. Então, isso é utilizado bastante aqui na nossa clínica. Tá. Agora, entrando no tema, entrando nisso tudo que a gente está vivendo, essa loucura, né, dessa doença aí que vem assolando a todos nós, o que você pode nos falar? O quão perigoso é esse vírus, Yuri? Quantos vírus a gente tem espalhados por aí, e de repente um encontra o ser humano como um hospedeiro adequado, né? E começa a desenvolver e a causar tudo isso no mundo, né? Fazendo com que o mundo mude, né? Fala um pouquinho quão perigoso é esse vírus, o que você viu do começo agora, né, de 6 meses atrás até hoje, né? O que você pode nos dizer sobre isso? Na verdade, é um vírus que agora está em todas as manchetes, em todos os jornais, e pessoas hoje que até que estão cansando de ouvir, porque hoje é o papo, só não é o papo de boteco, porque o boteco está fechado, mas é a conversa em voga, é o coronavírus. E a gente tem, é um vírus de alta infectividade, então ele tem um contágio de muita facilidade, né? Então, a gente adquire o vírus de muita facilidade, apesar de ainda manter baixa letalidade. Baixa letalidade, que se diga, é o número de evoluções negativas, pacientes que evoluem de forma ruim, comparado ao número de infectados, né? Então, ele ainda cursa aí com seus 4%, 5%, que era o levantamento inicial, né? Na verdade, até um pouquinho menos, 3%, mas, obviamente, a depender da população, da condição social de cada país, de cada região que ele se insere ali, ele pode ter um efeito mais devastador, né? Então, infelizmente, no nosso país, a gente tem isso, tem diversas realidades e, obviamente, diversas situações aí. E a gente tem vivenciado isso. Então, o coronavírus mudou muito a nossa forma de viver.
Na verdade, a gente já orientava isso. O próprio infectologista tem esse papel de orientação quanto à higiene, aos cuidados pessoais, aos cuidados coletivos. Então, isso já fazia um pouco parte nossa. No entanto, não era tão rigoroso, né? A gente não era tão... a gente é mais rigoroso no ambiente hospitalar, claro, mas no ambiente social, na nossa casa, no nosso convívio, a gente não era tão rigoroso de não falar que não tem que ter contato, ou que tem que usar EPI, né, que são os equipamentos de proteção individual, que hoje está todo mundo usando, né, máscara. Tem gente, inclusive, que sai até com luvas, né, de casa. Então, a gente sempre orientou, né, algumas coisas, e isso agora passou de uma forma mais global, né, extrapolou as paredes do hospital e está agora no ambiente de todo mundo. Então, mudou muito a nossa forma de conviver. Em relação ao que a gente vivenciou do começo até o momento, claro que vai ter a visão global, que a gente está acompanhando aí, notícias, diversas palestras, entrevistas, inclusive com colegas infectologistas, mas a gente que trabalha num hospital, a gente trabalha num hospital privado, né, aqui numa cidade, na cidade de São Paulo, na verdade, na região metropolitana de São Paulo, a gente trabalha em Osasco, é um hospital de médio porte, e a gente teve vários casos, né? Eu não vou saber números exatos, porque isso atualiza de tempo em tempo, mas nos últimos números a gente teve quase 800 pacientes internados com diagnóstico de coronavírus. Então, é um número relativamente alto, né? E a nossa taxa de letalidade foi bem abaixo da curva nacional. Da média nacional, né? Nós tivemos... Chegou a 1,2%. Então, isso é um número, claro que a gente nunca deve comemorar, mas frente ao que a gente até esperava ou até estava ansioso, com receio de acontecer, a gente conseguiu contornar isso, equilibrar isso. Então, a gente fica feliz, né? E cada um que, inclusive, se despediu, que a gente não conseguiu, e que o vírus nos derrotou, ficou com a gente, né? Foram poucos casos e esses casos ficaram com a gente. Então... Yuri, e o que você acredita a isso aí, a essa baixa letalidade no nosso serviço, no nosso local de trabalho? A gente chegou até a fazer, apesar de a gente ser um hospital de médio porte, a gente faz parte de uma rede grande de hospitais. E a gente, inclusive, foi convidado a fazer o webinário justamente por essa experiência positiva que a gente teve aqui na nossa região. E a gente não tem é um hospital de porta aberta, que a gente fala, ou seja, entra quem estiver passando mal. Então, pode entrar idoso, pode entrar criança, pode entrar adulto jovem. Então, não há uma seleção de pacientes. Então, entraram pacientes diversos. A gente acredita um pouco a nossa preparação inicial, tá? Então, junto com a diretoria, a gente criou um comitê na fase inicial para a gente se preparar. Fizemos setores específicos, como vários hospitais fizeram, né? Como os próprios hospitais de campanha surgiram aí. Então, todos se preparando para uma situação agravante, que poderia vir uma onda muito ruim que poderia vir, porque o nosso maior receio era a gente não ter uma demanda muito grande e não conseguir abarcar, não conseguir absorver isso, e aí a gente ter um caos instalado, né, como aconteceu em países da Europa. Mas a gente se preparou adequadamente para esse fluxo aí, tentando ajustar. E eu acho que políticas públicas também nos auxiliaram, nos ajudaram, né? Então, o Brasil, infelizmente, mesmo com tantas diferenças, né, com tantas situações, ele conseguiu conduzir de forma adequada, né, orientar as pessoas a ficarem mais em casa, orientar a busca do hospital no momento adequado, no momento certo, para não haver uma sobrecarga, nem uma exposição desnecessária. Então, isso tudo conseguiu, as políticas públicas, mais nosso preparo, conseguiu, pelo menos, aumentar esse fluxo. Aí, em relação à nossa letalidade, diferente de outros hospitais, foi um pouco da nossa, eu vou dizer assim, bem claro, da nossa cabeça fria. Porque naquele momento, no desconhecido, e isso não passou só com a população em geral, mas também com os profissionais de saúde,
a, a, a gente gerou muito receio, medo, né, uma situação de novo, uma possível situação de caos. É um ambiente de guerra mesmo, né? Então, as pessoas ficam muito tensas. E nessa tensão acontecem diversas situações. Inclusive, todas essas informações que vêm em grande monta, né, a gente precisa filtrar, né, porque nesse momento surgem pseudo-heróis, né, cada um quer mostrar que ali ele tem um resultado positivo, que ele tem uma abordagem que é diferenciada, que pode levar à cura ou uma resposta adequada. O que a gente fez foi, nesse comitê, foi filtrar bastante essas situações e fazer o que a gente sempre fez, a medicina que a gente sempre fez. Incluímos informações novas, né, que poderiam ser positivas, intervir, e também excluímos aquilo que a gente achava que poderia ser exagero, que poderia ser, vamos dizer assim, um esforço excessivo em cima de algo que não poderia trazer um efeito adequado. Então, acho que isso foi mais importante. Eu concordo. Nós trabalhamos, para deixar aqui para as pessoas que eu acho que a maioria sabem, mas, enfim, nós fazemos parte da Rede DOR, da unidade de Osasco, no Hospital Sino Brasileiro, e realmente, o trabalho que foi feito por vocês da infectologia, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, diretoria, enfim, todo mundo se envolveu e foi planejado, foi algo assim, muito responsável, né? Isolamento de áreas, enfim, elevador isolado só para transporte de pacientes com problemas respiratórios, desde o pronto-socorro, uma área adequada só para quem estava com problema respiratório. Então foi um conjunto, né, Yuri? Um conjunto, né? Às vezes pareceu até meio desumano. Então, situações em que a gente era o isolamento total do paciente, visita zero, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente foi rigoroso nessa situação, a gente também foi humano em tentar quebrar um pouco isso. Então, a gente fazia videochamada com o paciente na UTI, né? Então, as visitas, né, são visitas fonadas ou por videochamada. Então, isso quebrava. Até hoje, os pacientes que foram de alta, né, a gente tem relação, então talvez tenha algum até assistindo aí, mas a gente mantém a relação, porque foi o nosso celular pessoal que serviu de ponte para essa comunicação, para quebrar um pouco essa distância. Muitas vezes eu vi mesmo, vocês com celular já pessoal. Fui convidado para vários churrascos. Aí eu falei, nesse momento vocês me chamam para churrasco, não pode fazer? Então, isso também ajudou muito, porque você tem que elevar o bem-estar do paciente, né? Ele perceber que ele consegue sair daquilo. A gente precisou de muita ajuda. É uma doença que, diferente das outras e diferente dos outros coronavírus que a gente conhece, que são mais autolimitados, de menor tempo de evolução, essa tem uma evolução mais arrastada, mais demorada. E alguns pacientes que se tornam mais graves, eles podem ficar em internações, como a gente viu, de 2, 3 meses até. Então, isso impacta na recuperação do paciente, porque ele pode ter intercorrências diversas durante esse período. Impacta porque você tem um leito ali, e aí por isso não pode, se chegar muito paciente de vez, a gente não consegue deslocar esse paciente, a gente tem que manter esse cuidado. Então, por isso que todas essas políticas conseguiram contornar essa situação aí. Então, a gente foi... Eu não quero ser aqui soberbo, mas eu acho que a gente foi... Não, mas não é. É o reconhecimento do trabalho certo, o trabalho feito no momento certo e com as pessoas certas e todo mundo engajado no nosso hospital. Ô, Yuri, entrando um pouquinho já nesse assunto aí, com relação a... Eu não quero que a gente entre demasiadamente, mas com relação a medicamentos, o que foi usado para esses pacientes internados? O que você tem usado hoje para os pacientes ambulatoriais que chegam até você, para o paciente que chega no consultório, né? Porque eu tenho lá dentro da clínica muitas dúvidas. Muitos pacientes chegam lá para mim e falam, doutor, eu estou gripado, o que é que eu faço? Doutor,
eu estou positivo, o que é que eu faço? Então, eles têm essa dúvida, por mais que a mídia fale, por mais que a mídia aborde tudo isso daí, eu acho que essa experiência sua positiva, tão positiva, né, de tratamento, o que, que é que você tem feito para esse paciente? Oligossintomático do ambulatório, que está com coronavírus, para esse paciente que está internado, o que, que é que... Quais são as medidas? O que, que vocês adotaram como protocolo? É ótimo, porque é nesse paciente realmente que a gente tem que focar, né? Porque é a grande maioria dos casos, né? São os pacientes oligossintomáticos, né? Com poucos sintomas, sintomas mais brandos, que às vezes até se confundem com outras patologias, né? Ou o próprio paciente fala, não, isso aqui é minha rinite, minha sinusite que eu sempre tenho, e na verdade já é um coronavírus ali já se instalando. Então, nesses pacientes, né, de evolução mais branda, geralmente a gente não, só consegue saber a evolução branda conforme a gente vai acompanhando a evolução, né? Porque ele pode começar de forma branda, mas pode chegar em determinado momento de uma bifurcação que ele pode tomar o caminho do manter-se brando ou tomar o caminho de que a evolução não está tão boa, né? E aí uma necessidade de uma avaliação médica, de hospitalar e tudo mais. Mas geralmente o quadro se inicia, como já foi já está bem relatado aí com quadros respiratórios. A tosse geralmente é seca, né? Não é secretiva. Dor de cabeça, febre no corpo, pode ter uma rinorreia, que é uma secreção nasal. Geralmente, isso a gente vê muito comum, o paciente se refere que não sente o cheiro das coisas ou o gosto dos alimentos, né? Então, é um sinal bem evidente que a gente viu em muitos casos, né? Tem descrito em literatura e a gente viu também na nossa casuística, no nosso dia a dia. E aí a gente, quando esse paciente procura a gente, seja por telemedicina, seja por WhatsApp, seja por perguntou para alguém, a gente sempre recomenda o uso de sintomáticos, né? Então a gente pergunta se ele tem alguma comorbidade e se essa comorbidade está bem controlada. Então é diabético, seu diabetes está bem controlado, você está tomando as medicações, você sempre vai no médico, está acompanhando direitinho, então é isso que a gente recomenda. Sua pressão está bem controlada, usa a medicação adequadamente. Alguma outra patologia que você tenha que a imunidade possa baixar, né? Usa algum imunossupressor, que a gente chama, né? Alguma medicação por conta de alguma doença autoimune, por isso por aí vai. Então, a gente sempre faz esse questionamento. Então, e a gente recomenda ao paciente o uso de sintomáticos. São medicações que vão aliviar esses sintomas, né? Então, analgésico, antitérmico. Então, a gente não recomenda nenhuma medicação específica. Até o momento, né, apesar das informações elas mudarem, isso a gente sempre reforçar. Hoje, inclusive, 9 de julho de 2020, então é bom a gente falar isso, porque amanhã pode ser uma história completamente diferente, mas até o momento não tem nenhuma medicação específica para tratamento do coronavírus. Tá? Então, o ideal seria um antiviral para o coronavírus, não existe, e as medicações que vêm sendo usadas, elas, na verdade, em estudos, demonstraram atividade in vitro. O que quer dizer isso? Que em laboratório, numa placa de Petri, ele vai lá e ele vê que aquela medicação inibiu o crescimento do vírus. Mas, em vivo, no ser vivo, isso ainda não foi demonstrado. Existem os trabalhos que estão em andamento e a gente torce para que isso seja comprovado, porque nada melhor do que ter uma medicação que já está no mercado, que a gente já tem um know-how de uso, né, que seja barata para a gente utilizar. Mas também não dá para eu focar, gerar um dispêndio em cima daquilo que não vai ter uma resposta que a gente gostaria. Então, o que a gente usa é os sintomáticos mesmo. Quando o paciente evolui, está no seu sexto, sétimo dia de evolução e ainda mantém esses sintomas, né, de febre, ainda prostração, mas que esse sintoma não seja um sintoma tão intenso, né, principalmente de febre alta, falta de ar aos pequenos esforços. Se a pessoa tiver, eu sempre falo com os meus pacientes, né, se tiver um oxímetro em casa, não quero fazer propaganda de oxímetro aqui não, mas se tivesse um oxímetro em casa, que é um aparelhinho que a gente coloca no dedo para medir a saturação de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio carreada no sangue, né, pela hemoglobina, então aquilo dali ajudaria a gente perceber se já tem
já tem alguma alteração, né? Não é um aparelho que todo mundo tem em casa, não é preciso também, não vão correr para as farmácias para comprar, porque a gente tem visto que todo mundo, quando surge uma informação, corre para uma farmácia e isso gera muito mais transtorno do que benefício, mas um oxímetrozinho poderia ajudar a verificar isso. Então está lá no seu quinto, sexto dia e está relativamente estável, só manutenção da sintomatologia, então a partir do sexto dia a gente às vezes recomenda o uso de corticosteroide, né, de um corticoide, para tentar inibir o processo de inflamação, né? Uma fase é a fase depois da replicação. Então, nessa fase inicial, você pode ter um pico de vírus circulante, né? E aí a gente recomenda os sintomáticos. Depois do sexto, sétimo dia, o vírus pode recair, mas fica a sequela ali, que é o processo inflamatório causado pelo vírus. Então, para inibir isso aí, a gente usa corticoide, né? Inclusive, saiu um estudo, a gente já usava isso na nossa prática médica, mas um estudo saiu reforçando esse uso, e aí foi muito importante, né? A própria Sociedade Brasileira de Infectologia, né, emitiu uma nota super... Eu vou dizer, o diretor estava super feliz mesmo, porque a carta dele era bem, bem animadora, assim, sobre o uso do corticoide. E a gente realmente vê uma diferença. Essa medicação a gente viu diferença. Se esse paciente chegar no sexto, sétimo dia, né, ou até antes, perceber que está tendo dispneia, febre alta, né, a tosse é insistente, com dor no corpo, não é para pestanejar, né, não é para você achar que tem que ficar em casa e que ir para o hospital é a pior coisa que você pode pegar. Não, você tem que ir para o hospital. Tá? Então, a gente recomenda não ir para o hospital aquele paciente com sintoma brando, leve, que a gente consegue controlar com as medicações em casa. Paciente que não conseguiu controlar com as medicações em casa ou já surgiu com sintomas mais intensos e tem doenças, comorbidades que não estão bem conduzidas, não estão bem controladas, a gente recomenda sim ir para o pronto-socorro, né? Ou um pronto atendimento, ou um médico particular. Alguém que dê uma orientação do que deve ser feito logo depois. Tá? Porque, às vezes, o procurar tardio pode interferir na evolução do paciente. Tá. Então, é assim que a gente tem conduzido os pacientes extra-hospitalares. Legal. Então, sintomas brandos, de tosse, de febre, de dor no corpo, tal. Isso daí é da própria evolução da doença. E sintomáticos, em casa, cuidar em casa, como você faria com a gripe normal. O sinal de alerta é febre persistente acima do sexto, sétimo dia, febre alta, tosse intensa, falta de ar. Aí sim procurar um pronto-socorro e principalmente... Não precisa chegar isso. Se esse sintoma já iniciar na fase inicial, nos primeiros dias, também tem que ir para o pronto-socorro. Então, a gente não recomenda segurar ou esperar piorar para poder ir para um pronto atendimento ou procurar auxílio médico. E também ficar atento que não se automediquem com corticoide, com qualquer antibiótico que tem em casa. Ou antibiótico ou corticosteroide. Porque tem as fases. A doença, a gente a divide em algumas fases. Então, se eu introduzir uma medicação numa fase inadequada, eu posso piorar a evolução dessa doença. Então, o analgésico, o antitérmico, sem problemas. Agora, com relação a outro tipo de medicação, porque a gente sempre tem uma prednisoninha em casa, uma amoxicilina em casa, alguma coisa. Um antialérgico, né? Um antialérgico em casa. Não façam isso, por favor. Procure o doutor Yuri, me procure lá na clínica, por favor. Procura o médico para a orientação mais adequada. Então, a prednisona, o decadron, a gente usa até muito na prática da pediatria, né? Os xaropes antialérgicos. Então, eles têm corticosteroide, né? Tem corticoide na sua formulação. Então, tomar muito cuidado, porque o início precoce, o uso precoce, pode trazer complicações. E, além disso, o uso também indiscriminado, principalmente se você não sabe exatamente, porque isso pode ser alguma outra coisa. Se você não sabe, você pode piorar alguma outra patologia que você tem. Por exemplo, o corticóide pode aumentar a glicemia no paciente. Então, se você tem
Se você é um paciente diabético e tem um quadro respiratório, esse quadro respiratório é uma asma, né, alguma outra coisa, e você pode estar achando que isso é um coronavírus e faz automedicação, além de você não estar, tudo bem que responde à asma, responde bem ao corticoide, mas você pode piorar o seu diabetes, pode descompensar o seu diabetes, e isso te levar para um pronto-socorro. Tá. Yuri, vacina, o que temos aí de novo? Está próximo? A gente tem aí pelo menos 15 vacinas em fase 3, se eu não me engano, de testes, ou seja, estamos próximos, né? Estamos muito mais próximos da solução do que do início, né, da doença aí. Então, o que você pode nos dizer sobre isso? Na verdade, a vacina tem um futuro mais promissor do que o próprio tratamento, né? A gente tem, o pessoal tem focado mais na questão da vacina, claro que também nos tratamentos, mas a vacina, talvez pelo know-how, pela experiência que se tem com o vírus, né, de manipulação e aí a aquisição dos antígenos para a formulação de vacina, talvez isso relativamente seja mais promissor. Mas, em paralelo, obviamente, os tratamentos também têm que evoluir, né? A vacina a gente tem que ter muita esperança, e eu tenho muita esperança, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter muita ansiedade pela vacina, porque as vacinas, elas têm um tempo, né? E isso a gente não pode quebrar, existe um tempo de pesquisa, porque a vacina não é um tratamento, a vacina é uma prevenção, né? Então, a gente inocula na pessoa, no paciente, determinada formulação para estimular naquele organismo defesas contra determinado agente. Então, ela tem que ser muito bem estudada, porque imagina que eu estou dando uma medicação ou dando uma substância para uma pessoa sadia, e se eu fizer isso de forma inadequada, eu posso deixá-la doente, né? É diferente de uma pessoa doente que eu estou dando um tratamento para recuperar, né? Então, eu estou sadio e eu quero ganhar imunidade, eu recebi uma vacina que não foi bem testada, que não foi bem investigada, eu posso estar, às vezes, tendo um efeito aí inadequado. As vacinas hoje são seguras porque cumprem esses prazos, cumprem essas etapas. Na melhor das hipóteses, aí a gente está considerando que para o fim do ano, 2021, eu sou um pouco mais cético, acho que esse ano, final do ano, acho meio difícil a gente conseguir uma vacina, mas para 2021, sim. Né, início de 2021, acredito que sim, a gente vai ter uma vacina. Mas, mesmo a gente tendo a vacina, lembrar que ela tem que ser produzida em grande massa, né? Ela tem que absorver a massa mundial, né? Nem a nacional. Então, isso demanda tempo, demanda muito esforço. Então, a gente não pode criar tanta ansiedade. Uma esperança, sim, mas não tanta ansiedade, porque vai demorar para essa vacina chegar a toda a população, a todo mundo que necessita dela. Ô, Yuri, e esse novo normal nosso, né, que estamos atravessando, que estamos chegando, porque já passamos, talvez, a fase mais crítica dela, embora ela esteja adentrando ao interior do nosso país, agora a doença com um pouco mais de intensidade, coisa que São Paulo e a região já viveu há algumas semanas atrás, né? Ainda estamos vivendo, não terminou, lógico, mas as relações, né? Eu acho que a escola, né? Como que fica a escola, né? Para as crianças, né? Agora, setembro está liberado. Me fale sobre isso daí, sobre essa pseudonormalidade que vem por aí, mesmo não tendo a vacina agora, né? Na verdade, é até difícil de fazer previsões, né? Desde o começo do ano, antes da pandemia, né? Se considerar a pandemia, já começaram as estatísticas de como seria o comportamento, né? Então tiveram várias teorias, mas é muito difícil a gente dar previsões assertivas, né? Ou acertadas sobre aquilo. Para ter um exemplo, a gente previu aí um possível pico em São Paulo, né? Era mais para
meados de maio, abril, maio, estendeu um pouquinho mais, e aí tinha um relato de uma segunda onda. Até agora não teve, pelo contrário, até ainda bem reduziu um pouco mais o número de casos. Então a gente está respirando aliviado agora nessa fase. Então foram 3 meses aí mais intensos. Na verdade, mais tempo, 6 meses, mas 3 meses de muita intensidade no hospital. Eu estou até todo assanhado aqui, porque eu saí do hospital, não consegui nem me desparamentei, eu me higienizei, mas eu saí com todo amassado, o cabelo apertado lá pela touca. Então ainda está intenso, mas está muito mais branco, mais tranquilo do que realmente era anteriormente. E agora começa-se a voltar, se afrouxar algumas coisas, né? Principalmente as políticas aí de isolamento, abertura de comércio, abertura de escolas, né? Lembrar que o afrouxamento dessas situações, né, desses fluxos, não quer dizer o nosso afrouxamento, né? A gente baixar a guarda para o cuidado da gente, cuidado pessoal. Ele tem que ser o tempo todo, né? Como eu falei, o infectologista sempre teve esse discurso de lave as mãos, né? Os outros colegas médicos ou enfermeiros e tudo falam, lá vem o lavagem das mãos, né? Lá vem o médico que fica falando que você tem que usar máscara, o médico que fica falando que você tem que se paramentar, usar o avental. Então a gente aprendeu isso na nossa escola e sempre falou. Agora, graças a Deus, todos estão ajudando a gente. Às vezes até me lembram, ó, doutor, lave a mão. Eu estou ouvindo o que eu falei inúmeras vezes aí. Então, isso é bom, porque começa a criar algumas culturas aí que a gente não via tanto. O novo normal, né? Na verdade, normal é aquilo que a gente usa como padrão, né? Que até hoje tem pessoas que nem se consideram o que é o normal, né? O normal é aquilo que a gente costuma fazer com um certo padrão, né? Então, vestir a roupa é normal, andar pelado na rua não é normal, porque não é padrão andar pelado, não. Então, esse novo padrão que a gente vai começar a ter, na verdade, ele pode até voltar. Sempre meus pacientes me perguntam, né, doutor, quando é que vai acabar isso? Né? Quando é que vai acabar essa pandemia? Né? Quando é que eles vão falar que acabou? Então, eu vou ser bem sincero, eu não acredito que vai ter uma data fatídica. A partir de agora, podemos sair de casa, podemos abraçar, podemos beijar. Isso vai ser com o tempo, né? Vai ser, a gente criou uma cultura agora de isolamento, né? De menor contato pessoal, vai reforçar algumas tecnologias. Então, em relação à escola, por exemplo, vai reforçar a educação à distância, né? O EAD, vai reforçar algumas políticas aí, que inclusive o atual governo defende, que é o ensino domiciliar. Não sei se essa realidade consegue se encaixar no Brasil, né? Porque a gente tem diversas situações, diversas realidades aí. Então, a gente precisa entender muito bem isso aí. Mas a gente vai voltar para uma escola diferente do que a gente saiu. Né? A gente vai voltar para uma igreja diferente do que a gente saiu. A gente vai voltar para um cinema, né? Se é que vão ter cinema, mas diferente do que saiu. Provavelmente vai ter cinema, mas vai ser diferente do que a gente saiu. Né? Então, agora vão se obedecer situações que antes até eram meio que regra, mas a gente não consideraria regra. Né? Então, por exemplo, a gente vê muito mais em cursinhos, aquelas salas abarrotadas de gente, né? O pessoal pensando em vestibular, em prova, né? Um professor para 300 alunos. Então, hoje, as recomendações, até que são já feitas há muito tempo, elas talvez vão começar a ser mais realizadas. Né? Então, um professor para determinado número de alunos. Né? Existe uma normativa que me fugiu o nome até agora, que é a diretrizes de bases do ensino, né? Diretrizes de bases do ensino, que não é minha área, é da área mais educacional, minha esposa é professora, que ela não normatiza isso, ela não diz quanto o professor, quantos alunos tem que ter. Mas existem documentos que fazem mais ou menos uma ressalva aí de que 30, 35 crianças, claro que salvaguarda a idade, né? Quanto menos idade, menos crianças juntos. Então, provavelmente isso vai começar a ser, como eu diria,
mais fiscalizado, né? Não só pela própria escola, por instituições responsáveis, mas pelos pais, né? Pelos professores, pelos alunos, né? As crianças hoje são os nossos maiores professores. Eles falam que tem que lavar a mão, eles falam que tem que usar máscara, né? A gente vê isso muito. Então, vai virar uma cultura, né, disso aí. Então, a escola provavelmente vai voltar, mas vai voltar diferente. Com A novas gente talvez vai regras, com utilizar novas... novas regras, então a gente vai utilizar muito mais as tecnologias, e ainda bem que a gente tem essas tecnologias agora. Se fosse há 15 anos atrás, até recebi memes, né? Como é que a gente ia fazer com aquele celular tijolão, né? Que a gente não tem essa oportunidade como a gente está tendo agora, né? De se falar à distância, você em sua casa, eu na clínica, as pessoas nas casas delas, né? Então, a gente vai utilizar muito mais essas tecnologias. Claro que a gente não pode quebrar as relações humanas, né? Mas a gente vai aprender a se conduzir dessa forma aí. E a escola vai ser da mesma forma. Na escola, hoje, os meus filhos estão com o computador em casa, né? As aulas estão sendo à distância. Então, quando eles voltarem, é bem provável que a escola equalize isso, né? Uma parte, bem provável que ela vai fazer em casa, outra parte presencial na escola. Eu acredito que o distanciamento, né, Yuri, quando a gente fala no cinema, quando a gente fala na própria escola, né, no número de alunos por sala, quando a gente fala de reuniões, enfim, essas medidas que já vêm sendo tomadas, né? Manter uma distância de 1,5 m, 2 metros, o higiene pessoal, né, com as mãos, a maneira adequada de espirrar, de tossir, essas coisas todas. São coisas que... A gente chama de etiqueta respiratória. Etiqueta respiratória, perfeitamente. E nós que somos latinos, né, que gostamos muito da proximidade, de apertar, de dar um abraço, de apertar as mãos, de dar um beijo, tal, a gente vai ter que adotar outra postura, né? E isso, eu acho que vai ser incutido na cultura e também vai nos ajudar com outras doenças infecto-contagiosas, né? Sim, sim. Na verdade, claro que a gente, como eu falei, a gente não tem que quebrar laços, né, de proximidade, nem nada disso. Mas vai ficar incutido na gente, vai ficar já inerente na gente esse cuidado, né? Essa situação que a gente passou, vai ficar essa lição. E a gente vai ter um pouco mais de cuidado na manipulação de alimentos, né? Na proximidade de pessoas, no cuidado de determinadas situações que a gente precisa abordar. Então, não só um autocuidado, porque você está falando assim, poxa, mas eu não vou tocar nisso para não pegar doença. Não, mas quando você se cuida, você também cuida do outro. Então, às vezes, você tem que se cuidar para poder cuidar do outro. Então, se eu cuidar do meu avô em casa, né, às vezes que é acamado, que precisa de mim, e eu me higienizo, eu protejo ele, né? Então, eu estou protegendo ele para ele que está mais debilitado não adquirir nenhuma doença, eu não passar nenhuma doença para ele. Yuri, então, isso vai ser importante. Tem recebido muitas mensagens de: olha, faz 3 meses que eu não vejo meu avô, faz 3 meses que eu não vejo minha mãe. O que você recomenda para essas famílias que têm crianças, que estão aí sofrendo, né, com o distanciamento familiar aí? O que pode ser feito para minimizar isso? Qual a forma dessa família proteger esse idoso, mas ainda ter um convívio ou voltar a ter esse convívio? 5 dias de isolamento dessa criança, essa ir pergunta lá você com me botou na máscara. parede agora. Essa pergunta é difícil de responder. Você me botou na parede agora porque eu não quero ser desumano na resposta. Mas a gente ainda vive a pandemia, né? A gente ainda vive a doença ainda está circulante, né?
E recentemente, com algumas manobras aí de retomada de comércio, retomada de algumas atividades, corre-se o risco ainda de ter situações mais emergentes, né, de aumento do número de casos. Então, nesse momento, ainda não é adequado que a gente tenha os reencontros, né? Ah, mas, poxa, o grande problema é que a gente está protegendo de um vírus, mas não está protegendo do coração e da mente das pessoas. Então, as pessoas estão passando por situações de ansiedade, né, de transtornos psiquiátricos mesmo nessa fase, tremendas, justamente, às vezes, por esse isolamento, essa falta de contato. É uma mudança muito abrupta, muito brusca, né? E isso afeta o andar dessas pessoas. Em situações muito, eu diria, Muito muito extremas. intensas, muito extremas, né? Inclusive pode afetar a saúde da pessoa, a gente tem buscado algumas soluções, né? Então, a primeira solução é sempre ter o contato diário, buscar tecnologias. Então, a gente sempre fazer isso de manifestar através de tela, de celular, de computador, mas nem todo mundo tem essa disponibilidade, né? Então, a gente está tratando aqui com pessoas que têm o celular à mão, que têm internet, celular, mas nem todo mundo tem isso. Em outras situações, a gente faz um estudo de isolamento. Então, se a pessoa seguiu um rigor de isolamento adequado, e a gente possa fazer um exame nessa pessoa, talvez a gente consiga liberar para uma visita, né? E o exame que a gente faz, o exame mais específico, é o PCR. O PCR é que vai dizer naquele momento se você tem o vírus ou não. Os outros exames, os exames sorológicos, eles vão dizer se você teve aquisição recente do vírus, não teve aquisição ou teve uma aquisição mais tardia, né? Então ele vai ver, na verdade, a sua marca imunológica, então a produção dos seus anticorpos contra aquele vírus, né? No caso aqui o coronavírus. Então, às vezes, ele não é muito bem indicado para isso. Então, muita gente utiliza os testes rápidos, mas os testes rápidos, às vezes, confundem mais do que ajudam. Os testes, principalmente esses de farmácia, que você não tem rigor de controle da qualidade deles, né? Então, não quero aqui julgar, não sou eu para fazer a avaliação da eficácia, se realmente aquele exame é bom ou não, mas até o exame que a gente possa confiar, ele não traz uma informação tão adequada. Porque, às vezes, ele pode pegar um momento em que a pessoa ainda não manifestou uma produção de anticorpos suficiente para positivar o exame, no entanto, ela está com vírus, né? Então, ela pode estar infectada. Então, já aconteceu situações essas, né, de pacientes que internaram, que tinham feito, no início do quadro, o teste rápido e tinha vindo negativo. E ele falou, não, isso aqui não é nada, é uma gripe, é uma bobagem, ou não, isso é normal, e às vezes evoluíram de forma um pouco pior, um pouco mais grave, porque não deram atenção devida, achando que estavam longe de ser coronavírus, ou não era o coronavírus ali na questão. Então, o PCR, então, o que a gente faz é o seguinte, a pessoa que, por algum motivo, uma necessidade, ou precisa de cuidar de alguém, de um idoso que está isolado, então a gente recomenda o isolamento dessa pessoa, né, se possível, né, por um período aí de pelo menos 7, no máximo até 14 dias. A gente faz um PCR nela, vê se esse PCR é positivo ou não, né? Se esse PCR é negativo, a gente acaba liberando. Isso não garante total, mas pelo menos diminui o risco de contágio se essa pessoa está assintomática e tem um PCR negativo. O que a gente tem visto, são muitos, eu acredito que uns 30% dos meus pacientes do consultório estão desenvolvendo alguma forma de distúrbio psíquico em decorrência do isolamento. Muitas pessoas confundem até um pouco. Não posso mais sair na rua. Não é assim também. Não é assim também. O distanciamento social
é muito importante. Cuidado Isso. para que o isolamento está dentro do distanciamento. Então, primeiramente, é o distanciamento. E, em um segundo momento, para alguns casos, o isolamento. O isolamento. Isso mesmo. O Tá? distanciamento social, ele não impede de você fazer algumas atividades. Por exemplo, atividade física. Então, você pode fazer atividade física com todo cuidado. Pode fazer Então, sua você faz o caminhada. distanciamento para evitar... Hoje, os condomínios, inclusive, eles estão reabrindo para essas atividades, né? E também com todas as recomendações de distanciamento. Então, 2 metros de distância entre as pessoas, um número limitado para determinados espaços. Então, está todo mundo se reajustando para essa nova forma aí. É diferente do isolamento. O isolamento é para aquela pessoa com sintoma, né, uma provável doença do coronavírus ou a confirmação do coronavírus. Essa pessoa tem que ficar em isolamento. Tá? E ela pode ficar em isolamento domiciliar, né, com outras pessoas. A gente faz as recomendações. Então, ela fica num quarto privativo, o quarto só dela, né, nesse período. Então, usar todos os materiais dela, né? Então, toalha dela, talher dela, copo é dela. Como a vovó falava antes, né? Quando a gente tinha alguma doença infecto-contagiosa, tudo a gente era... Copo é seu, talher é seu. Então, ela evitar o mínimo contato com outras pessoas, o distanciamento total, o uso de máscara, se por acaso ela ter que ir para um ambiente que tenha que compartilhar com outra pessoa, né? Então, se ela atravessar uma sala da casa, se ela ter que ir no banheiro, então usar a máscara o tempo todo. Então, dá para fazer esse isolamento domiciliar sem problemas, reduzindo o risco de contágio dos outros ocupantes ali. Yuri, saiu essa semana, né, uma carta assinada aí por diversos cientistas sobre o vírus no ar, e agora também foi motivo de uma pergunta aí de uma pessoa que está nos assistindo. E aí, está no ar mesmo? Na verdade, a gente sempre acreditou, né? Desde da fase inicial, né? Esse vírus a gente já tem relatos aí desde 2019 a presença dele, mas em 2020 que realmente ele infelizmente veio para nos mostrar aí. Então lá na fase inicial, né, como ainda não sabia o comportamento, a gente acreditava e ainda acredita que ele tem um comportamento respiratório, principalmente de gotículas, mas pode ter aerossóis, não, ele tem um comportamento de aerosolização que a gente fala, então ele pode circular no ar. Por isso a recomendação da máscara, né? Quando é profissional de saúde, a gente usa máscara específica, são as máscaras cirúrgicas ou as máscaras que têm uma filtragem um pouco melhor que a N95, né? E quando no ambiente extra-hospitalar, a gente utiliza as máscaras de tecido, sejam com filtro, sejam sem filtro, mas pelo menos as máscaras para impedir um pouco mais, né? É um método de barreira para você não ter essa disseminação. Então, a gente sempre acreditou nisso. O que tem acontecido é que esses trabalhos vêm provando o que a gente já acreditava, né? Então, ou provando, ou levando, ou derrubando por terra aquilo que a gente estava acreditando. Então, já viu várias pesquisas sobre os aerossóis relacionados ao vírus. Então, ele é um vírus respiratório. Até mesmo os coronavírus que a gente já conhecia são vírus respiratórios. Então, ele é transmissível pelo ar mesmo. E aí, agora, a gente está tendo trabalhos que estão comprovando isso. Então, por isso, a recomendação de que a pessoa que está doente, ela fique no ambiente só dela, para evitar que ela respire em ambientes que tenham outras pessoas e outras pessoas sadias, né? A gente recomenda, por exemplo, um tratamento dos meus pacientes, na qual eles têm um quadro respiratório muito... uma asma que pode exacerbar, ou uma paciente que utiliza uma inalação de forma recorrente. A gente sempre recomenda que, se ela for usar o aparelho de inalação, que ela faça um ambiente fechado que se diga para outras pessoas, mas que tenha alguma comunicação com o externo, uma janela aberta, pode ser até uma Que varanda, ventile, alguma né? coisa aberta que ela possa, que ventile para que ela possa utilizar aquele inalador, né, porque pode gerar mais aerossóis. Depois de terminado,
ela pode permanecer no espaço, mas se ela sair do espaço, ela não permita que ninguém entre naquele espaço, pelo menos por 3 horas, para não evitar que aquela pessoa respire aquele ar que pode conter vírus, né? Então, o vírus não está só em superfícies, né? Não só com contato, está também na transmissão aérea, e por isso a recomendação do uso de máscaras. Olha, e essas outras recomendações. Estamos chegando ao final. Eu acho que teremos que fazer outra. Eu vou levar mais uma semana para te convencer. Essa agora foi a primeira, talvez uns 3, 4 dias eu te convenço. Eu vou ver se eu vou manter a conta do Instagram, né? Se eu mantiver a conta do Instagram... Nós criamos uma específica para o Dr. Yuri hoje. Mas, porque são muitas perguntas aqui, ó. Correr de máscara, sem máscara em ambiente aberto. Tem algum problema? Na verdade, a gente segue o que é recomendado pelas instituições de vigilância, né? Então, a gente recomenda o uso de máscara, tá? Mesmo em ambiente aberto, mesmo na rua, circulando. Até porque, se você começa a retirar a máscara, esquece. Então, vamos encerrar o tempo, né? Então, se você acaba esquecendo. Então, vamos ver direito. A gente ainda recomenda faça o uso dela. Corriqueiro da máscara, para você não esquecer dela, né? Tá certo. Yuri, olha, é sempre muito gratificante falar com você. É sempre uma aula, as nossas conversas e discussão de casos. Obrigado por ter participado, pelo carinho, e obrigado a todos que participaram também. E mande as perguntas que nós vamos responder, sim. Agradeço o convite, realmente eu fico aberto aí para as perguntas. Obviamente o tempo não vai dar, mas aí eu